A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, de segunda Jesus Vive. Apresentação, Temer Saad. Fala, meus amigos, tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Helder? Sempre grato, sempre. Já agradeceu grato. hoje, Brunão? Com certeza, coração grato. Não é uma pergunta retórica, hein, Helder? Nós precisamos lembrar que todos os dias nós precisamos agradecer. Hoje eu estou recebendo aqui o Brunão, pastor Bruno Silva, mais conhecido como Bruno Tremembé, casado com a Camila, pai da Débora, 40 anos de idade, rodou sem óleo pra caramba, hein, Bruno? Louco, tô bem, achava tô bem. Que era um cinquentão, Helder. 8 anos de casado, 11 anos de fé, foi ordenado pastor em 2023, hoje ele é o atual responsável pelo Ministério de Jovens e Adolescentes da Poema, que eles chamam de Influa. Influa. E é skatista nas horas vagas, cara. Fui dar uma pesquisada lá no Instagram dele. Cara, skatista, agora tá colocando a filha pra andar de skate também. Pô, legal pra caramba. Eu vi uns vídeos lá, chorei da risada. Cara, eu queria começar, como eu sempre começo, com todos os convidados que vêm aqui, já agradecendo a sua presença. Foi difícil trazer ele aqui, viu, gente? Várias marcações, desmarcações, cara ocupado. Eu queria saber como foi o seu encontro com Jesus, cara. Conta pra nós. Cara, eu acho que, primeiramente, meio-dia, pode falar boa tarde? Boa tarde, né? Tarde. Pra quem já almoçou, bom dia pra quem não almoçou. Eu acho que se falar de encontro com Jesus, acho que não foram foram alguns encontros, né? Eu sou filho de uma mulher de Deus, mas o meu pai eu não vi, eu cresci vendo meu pai não indo à igreja. Eu até tenho um entendimento, minha mãe não fala muito sobre, que minha mãe cresceu na igreja, ela deu uma desviada, casou com meu pai e voltou para a igreja. Uhum. Então eu cresci nesse lar, assim, que eu olho e falo, nossa, minha mãe tão envolvida com as coisas de Deus, mas tudo bem, meu pai sempre foi um cara presente ali, foi um bom pai, faleceu faz 3 anos, e ela sempre me ensinou sobre Jesus. Então eu tinha um pensamento já sobre quem era Deus, eu sabia sobre a criação, algumas histórias. Mas quando eu entro na minha adolescência, ela nunca me obrigou a ir à igreja. Então, devido a uma vida muito conturbada, meu primeiro contato com o Senhor, de verdade, o primeiro encontro que eu tive, eu tinha 23 anos de idade. Isso foi em 2007. Mas aí, não entendendo muitas coisas, quando foi lá para 2009, 2010, eu me afasto do Senhor e aí eu tenho um real encontro, que é o que eu falo, um cara que encontrou Jesus pelo caminho em 2013, final de 2013. Às vezes o pessoal pergunta, mas o que aconteceu com você? Você está meio diferente. Eu falei, cara, eu estava andando por um caminho bem torto e eu encontrei Jesus no caminho. E aí? Falei, cara, daí as coisas mudaram, tudo ficou diferente e nós estamos aqui hoje, 2025. E você, né, nessa fase aí que você encontrava com essa galera das antigas que falavam isso para você, você recebeu muita crítica? Tipo, cara, para com isso, você tá doido, você tá pirando. Cara, eu acho que foi bem poucas as críticas. Porque eu tive uma adolescência muito problemática. Eu fui um menino com muitos problemas, vamos falar assim. Então, quando eu decido mudar de vida, algumas pessoas olham e falam, melhor coisa que aconteceu. Porque por dar tanto problema, isso aí foi algo assim, é crente, vai pra igreja, tá melhor do que tava. Então não teve tantas críticas. Acredito que alguns, assim, um ou outro, falavam, vamos ver até onde vai, mudou de vida mesmo. Então eu tive muito mais incentivo. Mano, continua nesse caminho, Bruno. Se você não estiver nesse caminho, você vai morrer. Então, assim, foi muito mais incentivo dos externos. E automaticamente a gente acaba, né, congregando em uma igreja com um monte de pessoas que estavam com o mesmo propósito. Então, não foi tão difícil nesse tipo de comentário. Como eu tinha 23 anos de idade, eu já andava com uma galera que tinha um pouco mais de entendimento sobre, né? De olhar e falar, não, Brunão, continua nesse caminho aí que vai ser melhor para você, entendeu? E esse encontro seu com Jesus, então, há mais ou menos 11, 12 anos, você já foi direto para Poema ou você participou de outra igreja antes? Então, quando em 2007, que eu digo que eu tenho esse primeiro contato com Jesus, eu vou para uma igreja chamada Comunidade Cristã em Tremembé, CCT, pastor Gilmar Batista, eu amo esse cara, ele, os filhos dele, a família dele toda, cuidou de mim. E quando eu fico lá, cara, eu fui muito bem cuidado, fui amado, me ensinaram muita coisa. Mas em um determinado momento, quando eu saio de lá e eu decido, não quero mais
Jesus, se for ver minha vida. Eu já tinha um contato com alguns irmãos na Poema, já tinha alguns amigos lá, já tinha visto, nossa, aquele cara das antigas tá lá na igreja. E eu conheci o Leandro porque ele foi pregar nessa igreja no qual eu congregava. E aí quando, 2013, eu decido voltar novamente os caminhos do Senhor, eu vou até a igreja no qual eu congregava, peço perdão para quem tem que pedir e falo com o pastor. Eu falei, pastor Gilmar, eu entendi algo, mas eu não vou ficar aqui com o senhor. Eu preciso que o senhor me abençoe, porque eu vou para Poema. Eu me lembro das palavras aí na sala da casa dele. Ele falou, cara, o Leandro é um homem de Deus e eu acho que ele vai te ajudar muito mais do que eu. Então, e ali, nesse dia, era novembro de 2013, assim. Só faz um pause aí nesse ponto que ele colocou. É um alerta para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Reino de Deus é um só. Não existe essa ideia de igrejas, de denominações. A verdadeira igreja é a igreja de Cristo. E se você quer ter um parâmetro se o local que você congrega é um local sério ou não, este ponto que o Bruno colocou é um divisor de águas nesse entendimento. Porque desde que comecei a buscar por Jesus, eu estou na mesma igreja, 2017. Legal. Evangelho Simples, lá do pastor Eros, do pastor Lucas. Mas eu frequento muitas outras igrejas, vou em muitas conferências, viajo para ir em outros ministérios, né, em outros estados. Eu gosto muito, né? Gosto de empenhar meu tempo em buscar mais de Deus e ver outras experiências. Mas eu sempre volto para minha casa, né? A minha casa é o Evangelho Simples, estou ali, tenho a comunhão com os irmãos, já tenho, como gosta de dizer o pastor Lucas, uma aliança, né? E jamais eu escutei deles algum tipo de objeção nesse sentido, né? Fico alerta, né, de que você tem que buscar igrejas onde o verdadeiro evangelho é pregado. Mas é muito legal você falar que você foi conversar com ele e ele te abençoou, e além de te abençoar, ainda te incentivou. Sim. Né? Porque isso é uma característica, cara, do verdadeiro pastor. E a gente está vivendo um momento tão complicado nas igrejas no país hoje, e não quero entrar nesse mérito, né? Porque a igreja de Jesus, ela é real, ela é gloriosa e ninguém vai vencer. Mas para você que está iniciando uma caminhada, que tinha uma vida desajustada como a minha, como a do Bruno, que você fique atento ao local que você escolhe para congregar. Porque tem muitos pastores, né, à frente de denominações que na verdade não são pastores, são homens de negócio. Então fica aí o alerta. E aí você recebeu a bênção dele e foi para Poema. Eu lembro que ele falou assim, eu acho que eles vão cuidar melhor de você. E, nossa, o pastor Gilmar hoje é um senhor, cabelinhos brancos assim, cheio de Deus. E quando eu chego lá, eu já tinha, como eu disse, já tinha amigos, né? E aí nós já nos movimentávamos da forma, né, dos GCs, dos grupos de crescimento nas casas, e eu acabei indo pro GC do Xande, que hoje é pastor em Curitiba, e ali já encontrei com o Brisa, que é um grande amigo, e outros amigos ali, e, cara, foi ficando até mais fácil o convívio e o crescimento, mas eu tinha passado uma barra tão grande, que foi essa minha volta pro Senhor, que eu não quis nem saber, ô Temer. Sabe quando você cerra os dentes, fecha os punhos e sai correndo? Cara, foi dessa forma, assim. Eu quero o Senhor e eu entendi. Ele ainda me ama, ele ainda me deseja. Eu desviei, saí fora, mas eu descobri que ele ainda queria algo comigo. E isso foi em 2013, e daí a partir do momento, foi num golpe só. Nunca mais retrocedi, graças à graça dele, né? Um pouquinho da nossa força de vontade, mas muito mais a graça dele. Sem dúvida nenhuma. A gente e aqui é público, né? Já dei esse testemunho aqui. A gente que teve experiências com coisas erradas, né? Drogas e álcool e bagunça e tudo mais. A gente sabe que se não tiver algo espiritualmente muito forte, é muito difícil de sair, né? Conta um pouquinho dessa fase sua, Bruno. Então, como eu disse, né? O meu primeiro contato verdadeiro com Jesus, assim, entender quem ele é, foi em 2007. Porque devido ao uso abusivo do crack, eu fui parar numa casa de recuperação. Assim como a Proada, né? Hoje é uma casa
de recuperação que a Poema está à frente. Eu fui parar numa casa de recuperação em Caçapava, que é do mesmo Você sabe que a jeitinho. Proada cede vagas para o nosso sim, ministério. Né? Sim, eu vejo você lá. A gente eu vai lá mandei no direto. grupo pra galera lá. Eu falei, ó, o Temer tem um trabalho de rua incrível. Também serve na Proada com a galera. Mandei lá no grupo do pessoal da igreja. E aí, cara, quando eu chego no Esquadrão Vida, irmã Rita, pastor Elias, que tomavam conta lá, cara, se você ver as fotos que eu quero te mostrar depois, tem uma subida com uma escada, capelinha na parte de baixo, até o lugar é parecido com a Proada. Uhum. E aí eu chego lá totalmente desacreditado, né? Devendo, daquele jeito que o dependente químico chega numa clínica, né? Quando eu olho aquilo tudo, eu falei, é aqui. E ali eu tenho meu primeiro contato com o Senhor. 2 meses depois a ficha cai. O que eu tava fazendo, cara, na minha vida? Entreguei a vida pro Senhor e fui caminhando. Completei o tratamento, 9 meses fiquei lá. Sabe o que eu acho curioso, cara? Assim, até pra gente deixar um alerta também pra quem acha que tem o domínio sobre a droga, né? Não tem, né? Porque todo mundo acha o seguinte, você trabalha, tem o seu dinheiro, você quer aproveitar a sua vida e aí você faz uso recreativo da droga e você, a hora que você quiser, você fala não. Né? E a grande verdade é que você vai se afundando e você não percebe. E quando você se cai em si, você está gastando a sua vida em prol daquilo que é algo que vai te destruir, né? Com toda certeza. A gente sempre fala, né, que a droga ela tem 3 fins, né? 3 Cs. Cadeia, caixão. Se você desfrutar da graça de Deus, uma casa de recuperação. E, cara, foi isso que aconteceu. Ali eu tenho meu primeiro contato com o Senhor, porque tinha um momento de leitura bíblica obrigatória. Era das 5 às 6 da tarde. Eu lembro que eu sentei ali e falei, vou ler isso aqui não, mano. Bíblia, não tem esse papo. Mas eu pensei, tenho que ler? Vou ler o que está aqui. Cara, rapidamente eu li o Novo Testamento. E foi nesses 2 meses lendo o Novo Testamento que me caiu a ficha. Tipo, eu tive um entendimento. Falei, meu Deus, o que eu estava fazendo na minha vida? E ali logo eu decidi entregar a vida para Jesus ali, né? Por isso que, graças ao Espírito Santo. Por isso que a gente fala que é a palavra viva e eficaz. E eficaz. Né? Muda, transforma e liberta. É. E, cara, foi nesse lugar. 9 meses eu concluí ali, saí, congreguei na comunidade com os irmãos. Só que quando deu próximo de 2010, assim, cara, eu me tornei um crítico da igreja. Achei que eu era o... E comecei a olhar os problemas da igreja. Eu lembro que eu ia falar com o pastor Bruno. Cara, busca entender, tem alguns irmãos que estão em processo. Mas eu, crisento, daquele jeito. E virou um religioso. Virei um religioso dentro da igreja, cara. E aí o que aconteceu? Olhei bem, quer saber de uma coisa? Vou sair fora disso aqui. E foi nisso que aconteceu, 2010. Fui morar em outro estado para dar uma fuga mesmo, porque daí, como é que eu ia ficar na cidade que eu tava ali? Minha mãe muito preocupada. Falei, mudei de estado. E lógico que deu tudo errado, né? Aí deu tudo errado, voltei para cá em 2012. E aí eu fico ali numa vida, a gente fala num limbo, né? Aquele, sentindo Jesus chamar, mas ao mesmo tempo não quero. Até que 2013, que eu falo que foi o impacto mais violento que eu tive na minha vida em todo o tempo. Posso falar disso agora? Pode, claro. E o que aconteceu? Eu 2013, eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu não vou viver esse negócio. Eu sou muito louco mesmo. Esse negócio de Deus pra mim não rolou, não deu certo. E eu vou viver minha vida. Só que minha mãe é uma mulher de Deus, cara. Minha mãe chegou em mim e falou, filho, pra onde você tá indo? Olha o que você tá fazendo na sua vida. Tá voltando lá pra trás. Você tá, tipo assim, você tá pior. E eu, não. Aí um dia, cara, aquele lado revoltado, virei pra ela e falei, mãe, até aqui eu fiz as coisas pra agradar a senhora. A senhora sempre quis que eu fosse um menino bom, um menino de Deus. Eu tentei e não deu certo. A partir de hoje eu vou ver minha vida. Ela olhou pra mim com uma cara, tipo assim, acho que foi pior que um tapa na cara. Eu não quero que a senhora fale e tal. Ela falou assim, tá bom. Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode chegar em casa a hora que você quiser. Mas a partir de hoje, minha oração pra você vai ser diferente. Cara, não deu 2 meses. Eu estava em uma confusão num bairro em São José dos Campos. Arrumei uma confusão lá e um cara colocou uma .40 na minha cara. E Temer, sabendo já quem Jesus era, até me emociona, velho. Sabendo quem Jesus era e ter voltado àquele lugar, cara. Quando eu olhei aquilo, eu falei... Você viu a morte de perto. Eu vou morrer, cadê meus amigos, cara? Cadê meus amigos das antigas? Cadê? Não era ninguém, era todo mundo ali, eu não conhecia há pouco tempo. E eu lembro do cara falando assim, e apontando aquilo nos 4 dedos do meu rosto, assim. Eu falei, Deus, se o senhor tirar o daqui, velho,
eu nunca mais volto para cá. O senhor já me tirou daqui uma vez, eu voltei para cá sozinho. Se o senhor me tirar daqui, eu nunca mais volto. E o cara não atirou, Temer. Então, cara... E você acha que ele ia atirar mesmo? Ia, mano. Era 4 horas da manhã. Tava todo mundo muito, muito louco. Então não tinha motivos para ele ter um autocontrole de não atirar. E, cara, na hora que eu olho aquilo, velho, eu falo, cara, Jesus... E o cara não atirou. E eu lembro que eu entrei num carro, fui parar num posto próximo do Vale Sul, ali em São José dos Campos, numa conveniência. E eu olhava, cara, eu não conseguia esboçar, falar, respirar. Era um negócio tão violento, cara. Eu falei, cara, Deus ainda me ama, mano. Cara, ele ainda me deseja. E, sabe, não foi num congresso, não foi numa conferência, não foi num grande homem de Deus pregando. Foi numa rua sem saída, com o nariz cheio de pó, com a cabeça cheia de álcool. Cara, que eu descobri, cara, que Deus ainda me amava. Uma revelação do Senhor, cara. Numa rua sem saída, no bairro do Bosque, atrás da padaria Paladar. Deus ainda me amava, Ele queria algo comigo. Cara, e aí, quando eu falo que eu cheguei na igreja, cerrei os dentes, fechei os punhos, falei, mano, eu quero Jesus, porque Ele existe, Ele é real, Ele ainda me ama. Aí foi onde tudo começou. Isso era final de 2013. Cara, não que eu tô falando, o Senhor das bênçãos, muito pelo contrário, mas em 2014 eu conheci minha esposa, 2016 nós casamos, 2018 minha filha nasceu, e eu posso falar que são os melhores 11 anos da minha vida, irmão. Vida reconstituída. Tudo, cara. Então, quando a galera pergunta, mas o que aconteceu? Voltando à pergunta, Denise, cara, eu tava aí num caminho e eu encontrei Jesus, velho. E daí eu não consigo mais ser o mesmo. Eu estava num casamento esse final de semana e uma amiga minha de muitos anos atrás, a Dani, casada com o Dudu, ela falou, Bruno, quando que você foi pra igreja? Quando que sua vida mudou assim? E nós estávamos no casamento, uma festa, muito barulho. Eu falei, mano, eu preciso falar pra ela que foi Jesus, né? E eu falei isso pra ela, falei, Dani, você me conhece há muitos anos, você me viu desde os 12, 13 anos de idade. O que eu posso falar pra você é isso? Eu encontrei Jesus, mano. É o melhor, Ele me encontrou, né? Te falo, eu encontrei, parece que eu fiz esforço. Ele tá falando que fica emocionado, ele me emocionou aqui. Ele me encontrou. Porque é tão difícil, né, cara? Assim, hoje eu vivo um dilema, assim, uma luta grande da minha aflição, das pessoas que ainda não se entregaram para Jesus, entenderem o tempo que elas estão perdendo, né? Porque, guardadas as devidas proporções, eu acho que eu tive uma vida tão desajustada quanto a sua. Não precisei de uma clínica de recuperação, porque por algum motivo Jesus me tirou dali, né? Eu, quando decidi, nunca mais usei. Glória a Deus. Eu sei que foi uma coisa totalmente de Deus mesmo, porque era praticamente impossível. E vendo você falar aí, eu vi cenas da minha história. É engraçado isso. Porque, cara, eu falo muito isso pra Verusca, né, minha esposa, que por sinal estudou com você, né? Estudamos SESI 033. No SESI e depois no Manuel Cabral. Manuel Cabral. Os caras brincavam. Ela tá fazendo 40 anos amanhã. Manuel Cabral entra burro, sai marginal. Você na escola. Mas nos ajudou bastante. E eu falo muito pra ela, eu falo, cara, como hoje eu entendo que Deus queria me usar para algum propósito mesmo, porque assim, a chance de eu ter morrido numa confusão, né? A gente tinha muito problema assim, a gente andava numa galera muito legal, né? Você conhece muitos deles, galera de Tremembé ali, e a turminha do jiu-jitsu, mas a gente saía para brigar, cara, era uma loucura, né? A gente saía para arrumar confusão. Se fosse hoje, já tinha tomado cara, e assim, tiro, né? Mas a gente teve várias situações em que da briga gerou uma situação que o cara puxou um revólver, uma pistola e tal, e foi livramento mesmo, né? E depois envolvimento com coisa errada, e aí assim, as festas começavam na quinta-feira e terminavam no domingo, né? Você saía de uma balada, entrava no carro, do jeito que você tava, ia pro Batuba. Acordava, tá na praia, né? Cara, era assim, a gente só fazia durante a semana, na terça-feira ia pra baile funk no Rio de Janeiro pra voltar na quarta de manhã. Castelo das Pedras. Cara, era só assim, né, a bagunça. E aí você tá falando aí e eu vou montando essas imagens na minha cabeça. E aí eu acho que é oportuno um versículo que eu tinha separado aqui para ler, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que tá lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. E eu vou ler até o 29.
Presta atenção aí. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E é muito louco, porque a gente entendendo a sua história e eu sabendo da minha, e nós dois estarmos envolvidos, né, em obras do reino de Deus, né, para a glória dele, é muito, muito esquisito até, né? Sim. Você fala assim, cara, eu costumo dizer muito, Jesus tem um senso de humor tremendo, né? Porque eu jamais, cara, busquei um caminho como esse, jamais me vi numa praça pregando para moradores de rua, e aí Deus vai movimentando as coisas, vai fazendo. Hoje nós temos um público lá, Bruno, não sei se você sabe, mas assim, 70%, 80% da galera que vai não é morador de rua. Tá indo para cultuar ali. As pessoas tornaram aquilo ali a sua igreja. Deus, E saem de vários bairros. O Helder sabe disso. Tem um senhorzinho que vai de bicicleta. Ele sai lá do São Gonçalo, cara, e vai lá na Rodoviária Velha participar do culto e não falta. A gente chama ele de 01. Né? Ele está lá desde o primeiro encontro. E nós já estamos ali há uns 10 meses fazendo isso. E depois eu me vejo na clínica de recuperação, na própria Proada, pregando para aquela galera e falando assim, cara, eu estive nesse lugar que vocês estão aí. Eu não precisei ser internado por uma misericórdia do Senhor. Mas é possível sair. Não é possível. É possível sair e, cara, não é na força do braço. Né? Então você precisa... Até falei sobre isso lá na outra clínica, sexta-feira que passou, a Nova Vida. Eu falei, cara, Deus quer que você abra a porta do seu coração. E se você abrir a porta do seu coração, ele vai fazer morada, vai pegar esse coração duro que você tem aí, vai transformar em carne. Sabe o que é, Temer? E aí muda tudo. Eu né? acho que é muito difícil da galera, às vezes, estar envolvida nesse meio, conseguir enxergar isso, nós já conseguimos enxergar. E a nossa função, acredito que você fazendo isso num projeto de rua, e a gente, né, lá na Proada, em qualquer outro lugar que nós... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ministério de Jovens. Temos a oportunidade, só para concluir isso aqui, é que hoje nós conseguimos enxergar, tipo, nós estamos conseguindo ver. Então hoje eu consigo falar, cara, é graças a Deus. Sabe, muitas das vezes eu estou em alguns lugares incríveis, e até aqui mesmo com você, cara, eu escuto algo do Senhor, fala assim, você ainda lembra? E toda vez eu falo, eu lembro, Senhor. Eu lembro de onde eu saí, sabe? Toda vez que eu piso na Proada para olhar, você lembra? Eu lembro. Esses dias o pastor Levi, ele foi tirar uns dias com a família, e eu tive lá 2 dias próximos da semana. Homem de Deus, viu, cara? Eu gosto muito do Televisão, sangue bom, gente boa. E eu estava no escritório dele, lá eu olhando assim as árvores, assim, mais uma vez. É o Paulinho, que é um dos frentes lá, chegou. Eu chamo ele de azeite. Brunão. Fala aí, azeite. Sempre tá um lágrima nos olhos, sempre, né? Já chega marejado. Aí eu falei, cara, eu escutei algo de Deus aqui novamente, que me constrange. Ele, o que? Ele foi, tipo assim, se eu ainda lembro. Eu falei, lembro. Esses dias eu estava num culto incrível, poder de Deus, manifestação de Deus. Você ainda lembra? Lembro, Senhor. Eu lembro de onde eu saí, eu lembro do que o Senhor fez. E eu acho que esse é uma grande sacada, sabe? Que só o Espírito Santo pode nos dar. Né? A gente lembrar de onde a gente saiu. E se hoje nós estamos em algum lugar, né? Que algumas pessoas podem chamar de destaque, sabe de nada, inocente. É por causa da graça dele. Foi ele que fez, mano. E a gente deu um passo, mas foi ele que pegou, ele que se aproximou e nos amou, cuidou. O que eu acho mais louco, cara, disso tudo é assim, né? A Bíblia fala que até o querer buscar a Deus é o próprio Espírito que faz, né? Então olha o tamanho da misericórdia dele de se mover na nossa direção antes mesmo da gente abrir a porta, né? Já tem algo. E ele não arromba não, mas ele fica ali do lado de fora falando assim, cara, abre que eu quero fazer morada. Já tem algo. E aí muda tudo, né, cara? E eu tenho muitas experiências, já compartilhei algumas delas aqui, que acabam acontecendo nesses momentos de busca, porque eu também entendo, viu, que
Deus, ele olha o nível da sua busca por ele, pelas coisas do alto, e ele vai liberando sobre você aquilo que você precisa para continuar caminhando nessa direção. Então, quando você se dispõe a abrir mão do seu tempo, abrir mão de recurso, até recurso material, em prol de algo que ele mandou fazer, ele vai se movimentando para te dar sustentação nisso, e as experiências vão acontecendo. E eu tive uma experiência agora, sexta-feira passada, lá na Proada. Eu sempre que vou para lá, eu vou pedindo a Deus, orando, né, no carro, geralmente estou sozinho. Até quando eu passo no supermercado, lá a gente faz um café, né? Então eu passo no supermercado, compro as coisas, e eu tô empurrando o carrinho e tô falando baixo, assim. Quem passa perto de mim acha que eu tô falando sozinho. Falando sozinho, é o doidão. Mas eu tô falando com o Espírito Santo, falando assim, o Senhor me dê, o Senhor possibilite que a minha palavra seja bênção. Eu já vou com algo previamente montado, mas quase nunca eu sigo o roteiro ali, né? O Espírito vai falando e eu vou mudando. Mas que o Senhor me traga alguma palavra de revelação, alguma palavra específica para alguma daquelas pessoas, porque nesse nível de tratamento químico, eles precisam de sinais para entender que é o Senhor na jogada, né? E eu vou sempre conversando assim, eu vou orando, e aí eu estava no carro, estava orando, aí eu cheguei lá, e aí já é uma festa, né? Porque a gente já se considera de casa, conhece os caras pelo nome. E aí, momento de louvor, quando acabou, geralmente o Rafael, que lidera o grupo junto comigo, ele dá uma palavra antes de mim. E aí, antes do Rafael dar a palavra, o Espírito Santo falou para mim assim, ora por fulano de tal, que fazia parte do meu grupo, não era o pessoal de lá. E ora por isso, e fala para ele que aquele dia que ele estava orando e pedindo para mim sobre essa questão, que ele não precisa se preocupar, que isso já está sobre ele, é só ele crer. Mas detalhou o momento da oração desse integrante do nosso grupo, com detalhes. Eu vi a cena de cima, assim. E aí eu fui orar, obedecer, né? E eu aprendi também o seguinte, cara, quando o Espírito fala, por mais que os caras digam para você que você é maluco, você tem que obedecer. O profeta é meio maluco mesmo. Então, quando eu passo na rua e o senhor fala assim, ora por essa pessoa, eu paro e oro. A pessoa nem entende nada. Falou, você dá licença, o Espírito mandou orar pela senhora. E eu faço mesmo, né, cara? Assim, eu aprendi a andar nessa tocada. E aí começou, cara, a reunião, antes mesmo da primeira palavra, com um mover de Deus absurdo. E no final, quando a gente fez apelo, praticamente metade dos internos lá vieram à frente. Então, isso é muito poderoso, porque quando a gente não busca algo e esse algo acontece, parece que vem uma chancela de Deus dizendo assim, cara, esse cara aí, pelo menos por enquanto, e é uma luta a gente manter o coração no lugar certo, né? Mas esse cara aí tem o coração no lugar certo, então eu vou mover sobre ele algo para minha própria glória, né? A glória de Deus. Eu acredito que é a gente continuar olhando, sabe, constantemente para o Senhor. Uma vez eu aprendi que quando nós olhamos para nós não vê como, não vê salvação, não consegue ver transformação. Mas quando nós olhamos para o Senhor, estamos olhando para Ele, cara, não tem como nós não sermos transformados. Sim. Então, acho que para a gente continuar nessa, cara, nesse entendimento, levando a palavra, principalmente para a galera da rua, muita gente sofrida, muita gente, sabe, machucada, ferida, perdeu tudo. Para que eu vou viver, né? A gente continua olhando para Jesus, que Jesus olha para eles também, e ao mesmo tempo também olhar para os de dentro, né, que estão com a gente. Às vezes tem gente que não entende, às vezes até fala mal, esses nós, isso daí, aquilo. Mas a gente também agir de compaixão, sabe? Continuar olhando como Jesus olharia para essas pessoas, sim, né? Sim. Então a sacada é essa. E hoje você está à frente do Ministério de Jovens, né? Como a gente já falou. Mas como é que foi esse processo seu de ordenação ao pastoreio, cara? Cara, olha que legal. Sabe onde começa o Ministério de Jovens na minha vida? Na casa de recuperação. Era uma casa de recuperação para adultos e adolescentes. A diretora da clínica olhou para mim e falou assim, você tem um vocabulário bom para falar com os meninos, você não quer ajudar os monitores lá? Já estavam uns 2 meses lá, eu falei, vou lá. E tinham 14, 15 adolescentes. E eu virei monitor de adolescentes numa clínica. E falo que foi ali que começou, né? Quando eu chego à igreja, novamente em 2013 ali,
fazia parte de um GC e já tinha começado um movimento com os jovens da igreja. Era o pastor Dezão, André Guedes, que hoje é pastor em Caçapava, irmão do Xandão. E o que acontece? Um dia ele ficou preso em São Paulo devido ao trabalho dele, não conseguia vir embora devido ao trânsito e tal, e ele me ligou. Falou, Bruno, você não consegue dar o GC para os meninos, que eu acho que você é o cara que tem mais uma comunicação para estar com eles. Eu falei, não, se puder, eu tô tranquilo, vou sim. E aí eu fui, só para cobrir o Dezão. Aí teve uma outra oportunidade, fui novamente, e nessa ele falou, você não quer vir me ajudar? Aí falei, não, demorou. Falei com o Xande, falei com o Rafa na época, que era o supervisor nosso. Ele, não, vai para cima, Bruno, ajuda o Dezão. E ali começa, isso aí é 2014. Aí comecei a ajudar o Dezão ali no ministério, conheci a Camila tinha um GC de mulheres, e quando nós casamos, ela multiplica esse GC e vem cuidar das meninas também, 2016, e nós continuamos, cara. Como é que foi? Deus construindo as coisas, né? Cuidando de jovens da igreja, nesses últimos 9 anos, 8 anos, e foi isso que aconteceu. O que você estava fazendo, Bruno? Eu cheguei à igreja, e isso é uma coisa que eu gosto de falar muito para os meninos ou para as meninas, para o homem e mulher que chega à igreja. O que eu posso fazer para ajudar? Eu fui servir no Ministério de Som. Era limpar instrumento, enrolar cabo, montar palco, desmontar palco. E foi servindo no Ministério de Som que eu conheci a minha esposa, porque ela também serviu no mesmo ministério. E dali, frequentando o GC, fui cuidar de gente, que eram os meninos que nem era influ ainda, né? Eram os adolescentes da igreja. E ali, cuidando dos meninos, o Dezão foi enviado para Caçapava. Eu tava ali, tipo assim, né? Caiu no meu colo, né? A gente até brinca, né? Mas nós estávamos ali, cara, servindo a igreja, cuidando dos jovens da igreja. Foi isso que... Aí os anos foram se passando. E o que aconteceu? O que os irmãos sempre falam, né? Apenas reconhecer em público o que a gente já estava fazendo já nos bastidores. Como é que vocês foram ordenados? Como é que vocês chegaram até aqui? Cara, a gente já estava cuidando de gente. Entendemos algo. E agora? E agora a gente ajuda os outros a entender. Mas como que foi o mover desse dia aí? Porque eu sei que esses momentos são especiais, né? Cara, as ordenações na Poema, nós não ficamos sabendo. Tal dia você vai ser ordenado, chama sua família e tal. A gente não fica sabendo. Mas a gente tem uma noção, uma ideia que pode acontecer devido que a gente já realiza, né? Um ano antes a galera falou, acho que vocês vão ser ordenados. E assim, eu nunca criei essa expectativa, porque no fundo também, a gente falava, mano, você quer muito isso? Meio que... Não era um objetivo. Não era um objetivo, mas se Deus chamar, eis-me aqui, a gente levanta as mãos, Senhor, dou minha vida, canto canções, na hora que chega, não, eu não queria isso. Não é bem assim, né? Sim. Parece que a gente está fazendo desfeita com o que o Senhor está colocando pra gente. Então, e aí um ano antes, não rolou. Aí eu lembro que eu olhei pro Camila, nós respiramos, mais um ano tranquilo, né? Vamos lá, liderar o GC, cuidar da galera. Mas aí em 2023, teve a Timothy Conference, que é a nossa conferência dos líderes das poemas. Então vem a liderança praticamente de todas as poemas espalhadas. E aí... Hoje são quantas, Bruno? Cara, eu não 15, conseguirei né? contar por aí. Eu acho que eu não consegui contar, porque agora tem alguns GCs em algumas cidades, né? Que logo vai virar poema, igreja. Agora... Eu não vou saber contar a contação. Mas eu acho que não vou chutar o número. Quando o Levi veio aqui, eu acho que quando o Laden veio aqui, eu perguntei, acho que eram umas 15 ou 16. Menos de 20, isso eu sei. Por Mas enquanto. Tá beirando. Então. Tem coisas novas para nascer aí. Tem umas coisas acontecendo nos bastidores. E ore por nós, hein? Por favor, gente, orem. Bruno, Camila, Tremembé, não esqueça de orar por nós. E aí, nesse dia, cara, nós estávamos lá e aí começou a ordenação. Aí foi chamando, né? Aí eles ordenaram os diáconos e tal, como chamando. E daqui a pouco, o Laden só lançou. Falou que ia chamar aqui o Bruno e a Camila. E o Léo Barreto também, que é o irmão do Leandro, com a Raiz. Foi nós dois de Taubaté, assim. Foi um dia sinistro mesmo, vamos falar assim. Foi algo muito impactante. Porque aí passa um filme, né? Desde aquele dia, uma pistola na cabeça, tudo que o Senhor fez. Então, Ele fez muita coisa na nossa vida, sabe? Então, foi um dia marcado. Você vê que realmente, né?
por Jesus você foi transportado do Império das Trevas para o reino do Filho da sua maravilhosa luz. Maravilhoso. Essa é boa demais. Mas é graças a Deus, cara. Não tem como. A gente pode rodar, contar várias histórias também. Mas sempre vai chegar o cara. Cara, eu falo muito lá na clínica de reabilitação. Eu sempre peço perdão pro Levi, mas eu falo. Cara, eu não vim aqui falar para vocês que droga é ruim. Porque droga é bom. A sensação da droga, a euforia da droga. Liberação de dopamina. Aquilo que libera no cérebro, que a gente sabe, químico, né? Cara, mas não existe nada que se iguale ao prazer da presença de Deus. Sim. Quando o Espírito Santo vem, esquece. Né? E aí você tem a opção de escolher sobre um prazer momentâneo que vai te causar uma consequência terrível já no dia seguinte. Vem a ressaca, vem todo aquele problema, né, de consciência. Ressaca física, ressaca moral. Aquilo que acaba refletindo na família, nos amigos que estão próximos. Codependentes. Em você próprio, porque é uma coisa que você está acabando com a sua saúde, né? Além de tudo, tem isso. Ou você escolher por uma caminhada, né? Um caminho com Jesus até que ele venha, ou até que a gente vá se encontrar com ele, onde você tem a oportunidade de se colocar de uma maneira onde o Espírito Santo vai falar com você, essa experiência de receber a orientação do Espírito Santo, né? Não só quando ele vem de forma sobrenatural, que aí você nem em pé consegue ficar, né? É uma sensação indescritível. Mas você sentir que você tem uma intimidade com o Espírito, cara. Isso é inigualável. Então você que está ouvindo aí, se você está com esse tipo de experiência com droga, nós estamos aqui para te ajudar. Tem a nossa reunião, né, de segunda, toda segunda-feira, às 18h30, na Praça da Rodoviária Velha. Hoje tem nossa reunião lá. Até fica convite para você ir um dia. Legal, quero ir. Hoje a gente tem uma média lá do que, Helder? Uns 50, 60 pessoas? Umas 50, 60 pessoas toda segunda-feira, para graça de Deus. Legal. Pessoas que vão de forma recorrente, né? E a gente fez, talvez o primeiro, eu acho, que foi o primeiro batismo nas águas nas ruas de Taubaté. Nós batizamos 6 pessoas, cara, na praça. 6 pessoas depois de 9 meses. E a gente marcou, sem ter feito essa conta, mas no dia o Espírito me revelou, falou assim, olha, você marcou, e a gente já tinha pensado em marcar o batismo várias vezes, mas ele falou, você marcou o batismo hoje, não foi à toa. Hoje completam 9 meses que vocês estão fazendo o que eu mandei fazer, e hoje nasce aquilo que eu gerei. Um novo nascimento. Cara, foi muito forte isso. Nasceu. Então a gente está aqui para te alertar de algo que a gente já viveu. É uma ruína sem fim, é um poço sem fundo, para que você não entre nessa. Se você não entrar, é muito mais fácil, porque você nem entrou, você não vai precisar de uma caminhada toda para sair. Mas se por acaso você entrou, nós estamos aqui para te ajudar, e o caminho é Jesus, não tem outro. Né? Você provavelmente, às vezes, invariavelmente, precisa sim de um tratamento de desintoxicação, e a gente também está aqui como ministério para te ajudar. A Poema nos cede vagas lá na Proada. Tem a clínica também do Pastor Pedro, que é a Nova Vida. Então esse braço está estendido. Temos perguntas, comentários? Temos muitas pessoas ligadas aqui. O Bruno é muito querido, olha. Eita. Nós temos pessoas no YouTube, tá? Tem a Sara, o Roger, a Verusca tá aqui, né? A Verusca está assistindo o colega dela aí. Legal. Sinta-se privilegiado, porque ela não me assiste, viu? Que legal. A Verusca lembrou aqui, ó, SESI 033. Amanda, vamos, Brunão. Temos muitas pessoas também no Instagram nosso hoje aqui, muitas pessoas, líder de jovem, né? A galera toda no Instagram. A galera conectada. Galera conectada. Diego Bocão aqui, que Deus abençoe, 2 grandes guerreiros. O Diego. Dieguinho. Jiu-jitsu, né? Dieguinho. Ramon também, ó, Brabo, BT. BT aí, ó, Bruno Tremembé, Ramon. A Maria Tereza Moro mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, tá? Conheço o Bruno uma vida, gosto muito de ouvir o testemunho dele para sempre saber que Deus existe. Você sempre foi grande, continua inspirando os jovens. Seu trabalho é lindo. Beijos da Maria Tereza. Que legal, acho que é a esposa do Guigui. Guilherme Cabeleireiro. E temos aqui, ó,
O Rafael perguntou, né? Bruno, qual é o maior adversário dos jovens e adolescentes crentes hoje em dia? A Carla Mello comentou aqui, fala para o que o pecado é bom, não é ruim, mas tem consequência e pior que te afasta de Deus. A Carla direto lá do Canadá. Olha só. Oh. Visíveis as transformações que Jesus fez na vida dele. Hoje carrega a presença de Jesus só de sorrir. Então a pergunta aí do Rafael para você, qual o maior adversário dos jovens e adolescentes crentes hoje em dia? Cara, dos jovens e adolescentes crentes, eu falaria que é a distração. Hoje a gente tem muita, mas muita distração. Rede social. Cara, vamos falar só isso aqui. Esses dias eu tava doente, eu e a minha esposa, e eu fiquei olhando a minha filha de 6 anos de frente com a televisão. Ela tava muito ruim. E eu falei, filha, fica vendo televisão, e deu o controle e ela ficou ali vendo os desenhos. Desenho ali, educativo, alguns bíblicos. Mas eu fiquei vendo a forma que ela ficou a tarde toda, assim, ó, olhando pra tela, vegetando. Eu falei, meu Deus, cara, hoje eu tô mal, ela tá assim. Mas tem gente que fica assim o dia todo. É uma criança de 6 anos, hipnotizada. Sabe, tipo, só muda a posição, põe as pernas pra cima do sofá. Agora vamos pensar no adolescente, cara. Hoje, rede social, TikTok. Hoje, aonde nós somos mensurados de legal ou não, com excesso de curtida, sabe? Seguidores. Os vídeos mais, às vezes, bizarros. Você fala, o que você está fazendo? Tá louco, tá maluco? Então, a distração hoje para o jovem crente tem muita coisa. Então, acaba se perdendo e, às vezes, devido a tanta distração, perda de foco, quantia de problema de TDAH, várias outras coisas que a gente sabe que a internet, esse vício, essa hipnose, só prejudica. E aí, quando que vai ter um momento de parar, ter um tempo com o Senhor, ler as Escrituras? Porque se eu não sei o que está escrito, como é que eu me movo? Se eu não ler as Escrituras, como é que eu reconheço a voz de Deus? Então, assim, qual que é a maior? É a distração, cara. Como que eu não vou ser enganado? Como que eu não vou ser enganado? Então, qualquer um que levanta e fala no YouTube é verdade absoluta, mas espera aí, cara, o que a Bíblia está dizendo? Então, assim, eu acho que acho não, né? A distração hoje, tudo que o mundo oferece, cara, tem distraído, tem pegado eles, às vezes, muitas das vezes, sutilmente, e atraído, e a falta do relacionamento verdadeiro com Jesus, que é como? Mateus 6,6. Quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao Deus secreto. Ore não, busque ao Deus secreto. E o Deus que te vem secreto vai te recompensar. Isso é feito como? Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. Então, quer se livrar dessas artimanhas, cara, vamos fazer o que a Bíblia tem sugerido para nós. E a recompensa com Jesus, né, cara, não são coisas, é um relacionamento. É um relacionamento com Ele. Então a galera também está procurando Jesus pelos motivos errados, né? Outro dia eu vi alguém aí falando, e é uma verdade, falou, dependendo do tipo do evangelho que eu pregar, quando eu fizer o apelo, a igreja inteira vai na frente. Porque o cara quer prosperidade, quer dinheiro, quer casa, quer carro, mas quem quer a cruz? É isso que a palavra diz, né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou te dar descanso. Se nós correr um pouquinho mais para frente de Mateus, vai falar o quê? Aquele que quer vir pós mim. Você entendeu? Já está aliviado? Beleza. Agora tem um outro convite para você. Convite 2. Aprofunda um pouquinho. Aquele que quer vir pós mim. Primeiro, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, suas vontades. Já era, irmão. E aí, tome sua cruz. Cara, vamos levar para o contexto da época. O que era levar a sua cruz? Era caminhar um caminho de morte. E aí, tá afim? Então, o que é o evangelho, Bruno? Cara, o evangelho é as boas notícias que Jesus passou pela terra, né? Se entregou, morreu para nos dar vida. Sim. Então, assim, a gente até brinca, né, mano? A nossa ideia é morte. Sim. Vitória é só uma consequência. Mas qual que é a ideia real do evangelho? Cara, é morrer para as coisas desse mundo. Para quê? Para viver para as coisas do Senhor. Quanto menos eu, mais Cristo. Mais dele. E aí, tá afim? Esse é o rolê. Não, mas e as coisas? Cara, qual que é a garantia? Porque às vezes eu escuto isso aí. Mas, Bruno, não, tá bom. Eu entrego minha vida para Jesus. Mas aí, qual que é a garantia? Eu falei assim, garantia do quê? Aí você fica assim, né? Só que às vezes os caras não estão perguntando, sendo malo, ou querendo, às vezes, até caçoar. Mas eles não entendem. Eu falo, cara, tem uma garantia. Das caras qual? Que está escrito no final do livro de Mateus. E eis que estarei com vocês a todos os dias, até a consumação dos tempos. A garantia é que ele vai estar com nós. Tendo coisas, não tendo coisas. Sendo rico, sendo pobre. Cara, ele sempre vai estar com nós. Eu gosto muito da música do Eline Marçal.
que fala, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Sim. Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus, mas se curar, é Deus. Eu falo muito para todo mundo, Bruno, assim, que um versículo que traduz meu relacionamento com Jesus é Filipenses 4:6. Porque por mais que eu, mesmo na minha época de vida muito desajustada, eu sempre tive uma vida próspera do ponto de vista material, financeiro, não tive problemas. Com exceção da época do Riad, que eu precisei parar de trabalhar para acompanhar, e aí eu fiquei zerado mesmo, dependi de ajuda de pessoas até para fazer compra. Você sabia que um dia eu vi ele na Beneficência Portuguesa? É mesmo? Eu trabalhava como técnico de enfermagem, fui fazer uma transferência no paciente. Era uma criança com a dor. E quando eu tô entrando assim, na UTI pediátrica, daqui a pouco eu vi a Verusca. Ele tava, cara, entubado, tipo, inconsciente ali. E eu pude ver. Você pegou a fase ruim. Você pegou a fase ruim dele. É, tipo, aquela que ele ficou internado por muitos anos. E ele tava na Beneficência Portuguesa. E ele tava lá, entubado, não... 6 meses, cara, em coma induzido. E aí eu vi ele, cara. Aí eu falei, Verusca e tal. E eu lembro dele pequenininho, as fotinhos e tal. Nasceu, os barrigudona. Aí eu falei, nossa, agora você tá falou. aí, tá atormentando. Então. Putz, taca quando foi pra casa de cara. vocês, né? Vocês fizeram uma intensiva lá, né? Eu lembro, acompanhei bastante também, cara. E glória a Deus. Hoje, graças a Deus, cara, ele não tem mais nada e tal. Nossa, glória a Deus, cara. Incrível, incrível. Mas eu falo pra todo mundo, cara, eu, embora tivesse uma vida ajustada do ponto de vista das coisas desse mundo, assim, e era muito bagunçado nas questões pessoais, né? Eu não tinha paz. Eu era um cara que eu acordava pensando no que podia dar errado para eu perder aquilo que eu construí com a força do meu braço. Eu ia dormir pensando que podia dar errado, porque eu trabalhava como executivo de empresa e tal, e aí eu falava, putz, será que eu vou ser mandado embora amanhã? Para mim todo dia era amanhã, né? Já começava a ver uma opção, eu estava sempre pensando pro ruim, assim. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu continuei tendo dificuldades e falo para as pessoas hoje, até uma anti-pregação, se você for comparar com o que a galera está falando aí, mas eu digo sempre assim, quanto mais eu me aproximo do propósito que eu entendo que é o propósito de Deus para minha vida, maiores são as minhas dificuldades em outras áreas. Porque parece que é algo querendo desviar a minha atenção. E eu dou esse testemunho nas clínicas muitas vezes, porque eu vou nas clínicas sempre de sexta-feira. A gente faz o café uma semana na Nova Vida e uma semana na Proa, né? Vai intercalando. E aí eu chegar na clínica, meu telefone toca com algum BO sério da empresa, sabe? E a minha resposta é sempre a mesma. Só posso falar daqui 3 horas, que é o tempo que eu fico lá. Então, assim, você aprender isso e você caminhar numa direção e saber, né, o que diz lá em Filipenses 4:6, e a paz que excede todo o entendimento ocupará vossos corações em Cristo Jesus. Então a gente não precisa de ausência de problema. A gente não precisa de tranquilidade. A gente só precisa ter a certeza no nosso coração que a gente vai passar pelas águas, elas não vão nos afogar, a gente vai passar pelo fogo e chama nenhuma arderá em nós. Eu acho isso precioso demais. E quando você tem essa comunhão mais forte com Deus, você chega nesse ponto que você sabe o que a Bíblia traz, cara. Se Deus dá o que comer para as aves do campo, quanto mais para nós que somos filhos dele. Né? É isso. A grande questão é você se posicionar como filho, que é o que eu falo para a galera lá na clínica de recuperação, na praça. Falo, cara, não tenha esse entendimento que as bênçãos de Deus estão sobre vocês sendo essa criatura aí, porque não está. Você pode até receber algum tipo de livramento pela misericórdia extrema dele, porque ele tem algo na sua vida. Mas se você não se voltar a Deus e não corrigir o rumo das suas atitudes, no sentido de ter uma coerência com o que você está buscando, é a lei da semeadura. Não tem como você plantar uma semente de abóbora e colher cenoura. Né? Então você precisa, à medida que você vai buscando, ir corrigindo a rota. As incoerências não são abandonadas de uma vez. Né? Falo por mim mesmo, e você acho que passou por isso também. Aprendendo, vai crescendo. E você vai cada vez mais aprofundando, vai amadurecendo, vai entendendo, vai abandonando outras coisas. E todo o contexto da sua vida vai melhorando. É isso, ele é muito legal porque a gente vivendo em comunidade, vivendo junto, né? Vivendo em igreja, vivendo família. Podendo ser exortado. Tem os problemas, tem as dificuldades. Opa, Bruno, vem pra cá, cara, acho que não é muito legal isso aí. Então a gente consegue, sabe? A gente até brinca, não é passar pano um pro outro, mas é um ajudar o outro. Sim. Sabe? A gente erra menos.
Eu poder falar na sua vida, você fala na minha, e a gente juntos construindo algo. Então é incrível. Cara, eu pensei em um versículo para trazer para você, conhecendo um pouquinho da sua história. E óbvio, eu convidei o Bruno aqui, eu fui pesquisar um pouco sobre ele. E eu encontrei um versículo aqui que eu acho que diz muito sobre a sua vida. Me permita ler. Sim. Receba aí no seu espírito. Amém. Né, que diz assim, 2 Coríntios 5, 17 até o 18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Yeah. Porque quando eu vi o que você está fazendo e o público que você atinge, sendo skatista, inclusive, eu falei, cara do céu, esse cara tem um ministério da reconciliação. Né, que é reconciliar esses filhos perdidos com Deus Pai. Isso é incrível porque, cara, acho que é um privilégio, né? Como diz a canção do Rodolfo, né? Que das minhas feridas sai um poder para curar. Então, aonde nós fomos bem judiados, bem bagunçados, hoje o Senhor tem dado ferramentas, espaço, voz, para a gente poder ajudar, né, aquele que sofre, né? Então, para mim, cara, é um privilégio. Por muitas das vezes também eu recebi perguntas, Bruno, não, mas você não conheceu Jesus, cara? E depois você desviou, você saiu. Como assim que como que você resistiu ao irresistível? Você teve experiência com o Senhor? Eu falei, cara, por muitas das vezes essa foi a minha pergunta, Temer, sabe? Porque hoje a gente pode viver dessa forma, mas no início parece que foi tudo muito maravilhas. Mas eu ficava, Jesus, eu conheci o Senhor. Eu sabia quem o Senhor era. Por que eu retrocedi? Por que aconteceu que a minha mente ficou tão bagunçada? E eu lembro que eu ficava muito com João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Isso era muito forte dentro de mim. Eu conhecia a verdade, cara. Até que um dia o Senhor falou assim, lê o versículo anterior. E, cara, pra mim ali foi uma chave para viver tudo isso. Ministério da Reconciliação, sabe? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós, às vezes, sabemos uma parte da história, e eu acho que isso é um grande problema. Lemos pedaços da Bíblia, não lemos ela como um todo. Ela é um livro de começo, meio e fim. Então, quando eu ficava preso, cara, conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente é preso nisso. Mas antes do versículo 8:32, tem o versículo 8:31, que diz, se permanecer em meu caminho, verdadeiramente serão meu discípulo. Aí nós conhecemos a verdade. Aí ela te liberta. E aí se cumpre o que você leu de Coríntios. Então, assim, cara, essa pra mim qual é a chave? Qual foi? Permanecer no caminho do Senhor. Quando eu falo pros dependentes químicos, qual que é a chave? O que NA fala pra vocês? Volte na próxima reunião. Volte na próxima reunião. Isso eu falo o quê? Permanecer. Eu sei que é polêmico isso aqui. Tem cura pras drogas, Bruno? Tem. Qual é a cura? Permaneça. Se você permanecer, irmão, acabou. Se Jesus está no barco, a chuva... Vai ter chuva? Vai. Vai estar no barco. Vai ter onda? Vai. E no final ele está com ele. Glória a Deus e aleluia. É isso aí. Cara, obrigado. Ô, Temer. Nós temos que encerrar por conta do horário. Dá para ficar a tarde inteira aqui, né, Helder? Tem muito assunto aí. Nossa, queria te agradecer demais aí pela sua presença. Agradecer você que nos assistiu, nos ouviu até aqui. Segunda-feira que vem, novamente, às 12 horas, estaremos aqui em mais um bate-papo sobre fé com algum convidado. Amém, Helder? Amém. E hoje tem, de segunda. De segunda, às 18h30, na Praça Barbosa de Oliveira. Quero ir lá. Vai lá pregar para nós. Grande abraço. Valeu, pessoal.